Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, hein, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou assessoria sobre a lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas 2, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra o Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3.600.000 reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3.600.000. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação
do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente, mandando colocar tornozeleira eletrônica? Ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa ontem. Soltou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado à OAB e à Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles esses dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos e agora jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Eu vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Moraes. Chega quase a dar dó, cara. Porque assim, o cara tava na crista da onda, ele achava que tava intocável e de repente, eu tô vendo aqui, ó, todo mundo batendo. Eu tô aqui no Globo agora, é só batendo no Moraes. Código de conduta urgente, o ministro do Novo Clero. Eu tô impressionado. Como que eles descartaram uma pessoa assim tão rapidamente? Moraes nunca imaginou que a conta seria tão cara por ser o garoto propaganda do lançamento do SBT News. A Globo divulgou, mas não perdoou. Veio a matéria. A verdade prevaleceu, diz Moraes, após Estados Unidos retirarem sanções da Lei Magnitsky. O jornal O Globo divulgou a fala do ministro com exclusividade no lançamento do programa do SBT News. Depois disso, foi só ladeira abaixo essa relação do Moraes com a Globo. E parece que agora existe um novo número 1 dos inimigos da Globo. O valor milionário do contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o enrolado Banco Master. Começou com a matéria da Malu Gaspar. Documento previa o pagamento de 129 milhões em 3 anos ao escritório da mulher e dos filhos do ministro. E o jornal O Globo divulgou o rosto da esposa do ministro e jogou
essa bomba no ventilador. E só piorou. Em seguida, Lauro Jardim, no dia 16, vem e cobra o silêncio absoluto sobre os 29 milhões no jornal O Globo. Faz uma semana hoje que foi revelado por Malu Gaspar, minha colega do O Globo, está dizendo Lauro Jardim, o valor do contrato que Viviane, mulher de Alexandre de Moraes, tinha com o Banco Master. Um total de 129 milhões em 3 anos, ou 3,6 milhões mensais, sendo que 79 milhões foram efetivamente recebidos para atuar no Judiciário, MPF, PF, Banco Central, Receita Federal. Olha só que bomba que o Globo jogou. Não bastasse, a mesma Malu Gaspar não parou no contrato. Olha só isso daqui. No dia 19, ela vem e divulga possível crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, o que pode ensejar em impeachment. Dosimetria. Alexandre de Moraes negociou com os senadores texto que reduz pena de Bolsonaro. O fato do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, negociar com os senadores um projeto de lei, isso pode configurar crime de responsabilidade, porque é uma atividade político-partidária por parte do ministro. Quem imaginaria que a Globo estaria divulgando sucessivas bombas contra um ministro do STF? E o Lauro Jardim, no dia 21 de dezembro, volta a bater no casal. Mulher de Moraes registrou novo escritório em Brasília no dia da ampliação da Lei Magnitsky. E agora, gente? E agora, a bomba da bomba. Essa notícia está em todos os sites, em todos os portais, e veio também do jornal O Globo, do Lauro Jardim. Patrimônio de esposa de Alexandre de Moraes cresceu 232% em um ano, diz jornal O Globo. Viviane Moraes, mulher do ministro do STF, passou de 24 milhões para 79 milhões de reais em um ano. Gente, o que é que está acontecendo com a Globo, que está revelando em 2 semanas as maiores bombas do ano contra o ministro Alexandre de Moraes? Será que tudo isso é só porque ele foi o garoto propaganda do lançamento do concorrente SBT News? Ou será que o regime já cansou e está dispensando, está descartando o Alexandre de Moraes? Fato é que são notícias que jamais imaginaríamos ver no jornal O Globo. Ainda mais vindo do Lauro Jardim e Malu Gaspar, que são um dos jornalistas mais respeitados do país. E você, tá achando o que de tudo isso? Deixe seu comentário aí. Eu sou Jeff Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O Alexandre de Moraes foi fritado em óleo de dendê no Jornal Nacional. Mentira! Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco. Seja bem-vindo ao Aliança Brasil News. Se você busca notícias relevantes e apoia o fortalecimento da direita em nosso país, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. O que parecia impossível aconteceu. O sistema acaba de ligar o modo fritura contra um dos seus pilares mais poderosos. Em uma reportagem detalhada em horário nobre, o Jornal Nacional expôs o que muitos tentavam esconder: o envolvimento da cúpula do Judiciário em reuniões não explicadas com o Banco Central e contratos milionários que chegam a 9 milhões de reais. A blindagem caiu? Ou estamos assistindo ao descarte estratégico de quem já não serve mais aos interesses do poder? A Polícia Federal já estima fraudes de 12 bilhões de reais, e o silêncio do ministro sobre o escritório de sua esposa está a tornar-se insustentável. Acompanhe a seguir os detalhes dessa revelação bombástica. A devassa em cima de Moraes e a esposa continua, tá? Jornal Nacional, né? Teve Jornal Nacional? Não vi, não? Jornal Nacional. O que o Jornal Nacional falou? Olha aqui os comentários, ó. O Alexandre de Moraes foi fritado em óleo de dendê no Jornal Nacional agora. Mentira! O cara tá falando aqui já. Isso daí é um sinal enorme, mas eu tava falando esse aqui agora, ó.
Estadão. A hemorroida do Moraes agora vai ficar mais... Pior que o Estadão não tinha falado nada, Pois é. não abriu a boca antes. Mulher de Moraes tem causa milionária contra a prefeitura de Natal. Agora, o que eu achei engraçado lá, como que não era o escritório da Viviane que especialista em cortes superiores? Ela diz, né? Se cair com o marido dela, 100% de ganho. Porque muita derrota, ó. 13 derrotas e 8 vitórias? Quem é especialista em... Isso é fake news, hein? Viviane Barros tem que entrar no inquérito das fake news. 13 derrotas e 8 vitórias em processo que tramitam na corte? Que especialista em corte é esse aí? Não tô entendendo. O que ela diz, não, que eu nunca ouvi a voz dela, né? Ela poderia muito bem estar numa CPMI. Tem uma do INSS, do Lula. Falei isso, cara. Ela não fala. Nunca vi. Ela não abre a boca. Exato. Não fala. Estão indo pra cima do Centrão, corrupção, tá faltando a do STF. Um escândalo. Imagina uma advogada dessa na corte. Aqui, ó. A família Moraes representa, a banca da família Moraes, né? Representa a empresa Enasa Empreendimentos Turísticos em uma disputa para garantir o recebimento de precatórios que somam cerca de 95 milhões de reais. O litígio tem origem em um acordo firmado com a prefeitura da capital do Rio Grande do Norte, decorrente de uma indenização judicial total estimada em aproximadamente 190 milhões. Se fosse menos, eles não pegavam. É tudo... Tem que ser mais de 100 milhões para a banca do família do Moraes poder pegar o seu caso. Então, você já sabe. Vocês estão os três na saladinha, eu que tô aqui no heavy. Não tive tempo de lanchar, cara. Com a fome varada aqui. Bom, agora eu fiquei curioso do Jornal Nacional falando do Alexandre de Moraes, hein? Seguidores botaram ali. Vou procurar aqui, pra ver se a gente põe pelo menos só o áudio. Assim, Jornal Nacional. Vamos ver se a galera já postou no X. Quem tiver, posta aí no X, pode marcar a gente. Que eu quero botar pelo menos o áudio aqui. O vídeo é difícil de botar, porque é Jornal Nacional, mas o áudio a gente consegue. Eu quero ver o que o Jornal Nacional falou. Olha, isso daí, eu ia falar isso hoje. Se falarem mal do Alexandre de Moraes no Jornal Nacional... Ó, um perfil que nem me segue nem nada, postou no X há 9 minutos. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado, passou no Jornal Nacional. Olha aí. Será que vai ter Fantástico? Acabou aí? de passar uma entrevista no Jornal Nacional com uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Será que vai ter Fantástico também? Se tiver Fantástico, já era, né? É. O Alan teve uma semana de Jornal Nacional e um domingo de Fantástico. Reportagem de ciúme, Malu Gaspar chegou ao Jornal Nacional. Deram primeiro a nota de Moraes, mas está tudo lá. Destacaram o fato da nota do ministro e não explicaram o contrato da mulher. Ele não falou até hoje sobre isso, sobre esse contrato. Não abriu a boca. Nem ele, nem ela, né? Era obrigação do escritório. Mas eles têm o gestor de crise, né? Sabe que o Alexandre de Moraes pagou uma grana para ter um gestor de crise. O que acontece? Eles dão uma versão que é subjetiva. E ele, como eu coloquei, a Malu Gaspar, ela trouxe primeiro o contrato. Ninguém falou nada. É verdade. Contestaram? É isso aí. Ninguém contestou. Falou do aumento do estratosféricos da remuneração da esposa dele. Alguém contestou alguma coisa? Nada. Então, eles só falaram ali de contatos magníficos. Se eles falarem alguma coisa sobre o Banco Master, se tiver uma prova, e deve ter, de que eles estão com essa contratação, fazendo a influência, que está nítido agora, eles vão ser desmascarados na declaração. Então, essa é a técnica de declaração para se ater, mas ficou completamente evasiva. E é isso que estão cobrando. A questão toda é o Banco Master. Vocês veem com uma declaração, como se fosse do Supremo Tribunal Federal e do Banco Central, não comentando sobre o contrato que existe, milionário, para um escritório da esposa de um ministro, eles não tocaram nesse assunto. Ou seja, eles ficaram somente naquele tema, ou seja, eles deveriam nem ter se falado nada. Vocês querem ver aqui já? Estamos aqui já, no site do Jornal Nacional. Eu só não sei se a gente tem retorno, hein? A gente tem algum speaker aí ou não? O de vocês é zoado? É? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota sobre a reunião dele com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Segundo Moraes, esse encontro foi para tratar sobre as implicações da Lei Magnitsky aplicada pelos Estados Unidos. O texto não menciona o caso do Banco Master. A nota diz o seguinte, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e de débito. Fecha aspas. O Banco Central também divulgou uma nota em que confirma que manteve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Ainda falaram que a nota dele não responde nada. Tira o speaker de vocês aí. E agora deixa eu entender uma coisa. Lacombe, pra matéria da Malu Gaspar parar no Jornal Nacional, quem que autoriza esse negócio? Ih, boa pergunta. Não, vai lá, vai. Eu espero você mastigar. Boa pergunta, hein? Jornal, boa pergunta, hein? Jornal Nacional é outra editora. Meus 25 anos de Globo. É o único jornal que é fechado com a presença, normalmente, do diretor de jornalismo e esporte, que antigamente era só o diretor da Central Globo de Jornalismo, depois juntou Direção Geral de Jornalismo e Esporte. Na minha época, peguei a maior parte do tempo, eu peguei o Ali Campbell. Ele descia para a redação. Então você tem os editores executivos, você tem o editor-chefe, que era o Bonner, não sei quem ficou como editor-chefe agora do Jornal Nacional. E normalmente, pelo menos quase todo o tempo que eu passei lá, o diretor de jornalismo também participa. Isso é reunião de produção, né? Ou seja, editores executivos, editor-chefe, a direção da casa. Não foi acidente. Não. É decisão de cúpula. Ainda Inclusive mais o texto estender. que vai ser falado, né? Texto. De cúpula e de cópula. No caso, envolvendo o passivo do Alexandre de Moraes. Mas vem cá, o texto também, né? Tudo é aprovado. Né? A extensão da Aí matéria. o diretor já talvez não se envolva tanto com o texto, né? O texto que o apresentador vai ler e tal. Isso é mais uma função dos editores de texto, com a aprovação dos editores executivos e do editor-chefe. Entendi. Aí, eventualmente, não passa palavra por palavra. Também o diretor-geral não vai ficar se ligando. E teve uma vez que confia, né? Confia no editor. Teve uma vez que o Bonner tomou um susto, né? Tinha uma defesa ao Bolsonaro ali, aí ele parou. Ele não leu. Lembra disso? Lembro. Ele travou. Técnica, tem um problema aqui, técnica. Mas a reportagem foi no detalhe. Foi no detalhe. Exatamente o que a gente estava falando aqui. A nota do Alexandre de Moraes e a nota do Banco Central ficaram atinentes só a questão de Magnitsky, não esclareceu nada que é o tema central dos contratos. Um ministro da mais alta corte do país, sua esposa, um banco investigado pela polícia e um contrato milionário. Esses são os elementos centrais de uma série de reportagens que movimentaram o cenário nacional nas últimas semanas. A seguir, vamos detalhar os fatos que a imprensa trouxe à tona. A grande questão que a imprensa tem levantado é justamente esta. Qual é a real natureza da relação entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um banco que está sob investigação? E, claro, o que ainda precisa ser esclarecido é o que veremos com base no que foi noticiado. Bem,
ponto central de toda essa apuração jornalística, segundo as reportagens, é um suposto conflito de interesses. De um lado, temos a família de um ministro da STF, do outro, um banco investigado. E ligando os dois, aparecem contatos com o Banco Central e um contrato de cifras milionárias. Então, vamos apresentar as figuras-chave dessa história conforme é noticiado. Temos o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, o Banco Master, que, é importante notar, está sob investigação da Polícia Federal, e Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central. As reportagens indicam que há conexões entre todos eles. Tudo começa, segundo a apuração da imprensa, com um contrato de serviços jurídicos. Esse contrato foi assinado entre o escritório de advocacia da esposa do ministro e o Banco Master. E foram justamente os valores envolvidos que acenderam o alerta dos jornalistas. E que valores são esses? Bom, segundo a reportagem do jornal O Globo, o contrato totaliza 129 milhões de reais, válido por 3 anos de serviços. É uma quantia que, sem dúvida, coloca essa relação comercial em um patamar financeiro bem elevado. Para se ter uma ideia, as reportagens detalham que o acordo previa pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais para o escritório, com início em janeiro de 2024. Mas para que tipo de serviço? De acordo com o que foi noticiado, o escritório foi contratado para atuar justamente perante órgãos como a Polícia Federal e o Banco Central, ou seja, as mesmas instituições que investigam e regulam o Banco Master. Só que a apuração jornalística não se limita ao contrato, ela vai além. As reportagens também trazem à tona supostas ações do próprio ministro Moraes, que teriam o objetivo de defender os interesses do Banco Master. A imprensa montou uma linha do tempo dos acontecimentos. Primeiro, a alegação de que o ministro teria entrado em contato com o diretor do Banco Central. O assunto da conversa seria a possível venda do Banco Master, que é cliente do escritório da sua esposa. E qual era o contexto? O banco já estava sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraude. O desfecho? O Banco Central acabou vetando a venda. E segundo as reportagens, não se tratou de um contato único. O jornal O Globo noticiou que o ministro teria procurado o diretor do Banco Central pelo menos 4 vezes, entre telefonemas e encontros presenciais, para tratar especificamente desse tema. Com a publicação dessas reportagens, claro, vieram as versões oficiais. Só que para a imprensa, as explicações dadas acabaram gerando ainda mais perguntas em vez de solucionar as dúvidas que já existiam. E é aqui que a gente chega no que parece ser o principal impasse. De um lado, a versão oficial afirma que as reuniões serviram para discutir a Lei Magnitsky, que é uma legislação dos Estados Unidos. Do outro, a apuração da imprensa sustenta que o tema principal foi a venda do Banco Master. E há um detalhe que os jornalistas consideram crucial. As notas oficiais divulgadas não citam nem o banco, nem o contrato milionário. A partir daí, a imprensa começou a listar o que seriam as principais inconsistências. Primeiro ponto, os encontros não aparecem nas agendas públicas oficiais nem do STF nem do Banco Central. Segundo, as notas divulgadas pelo ministro e pelo Banco Central simplesmente não mencionam o Banco Master. E terceiro, o próprio Banco Central teria informado que nem sequer tem competência para prestar assessoria sobre a referida Lei Magnitsky. A repercussão dessas notícias foi grande e não parou por aí. Novas informações foram surgindo e, com elas, mais dúvidas sobre todo o caso. Um outro dado que ganhou muito destaque no noticiário foi o aumento no patrimônio declarado da esposa do ministro. Segundo o jornal O Globo, os bens declarados por Viviane Barsi de Moraes saltaram de 2,4 milhões para 7,9 milhões de reais. Isso em apenas um ano, representando um aumento de 232%. E é importante frisar que essa não é uma apuração de um único veículo. Grandes nomes da imprensa, como o Jornal Nacional, O Globo, a CNN Brasil e o Estadão, vêm cobrindo o caso. E todos eles destacam que várias perguntas importantes continuam sem resposta. O que se percebe, no fim das contas, é um desencontro de narrativas. De um lado, as reportagens apresentam fatos e números. Do outro, há explicações oficiais que a imprensa tem classificado como insuficientes. A questão que fica, portanto, é: quais serão os próximos passos dessa apuração e se as dúvidas levantadas pelo noticiário serão em algum momento totalmente esclarecidas?